Vamos voltar a falar com a Camila Yunes. Durante a abertura da reunião entre ministros das Finanças do G20, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou os principais riscos no cenário econômico. Que riscos são esses, segundo Campos Neto? Camila? Oi, Lívia, muito bom dia para você, para o Colombo, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã. Risco de inflação, viu, Lívia? Essa é a principal preocupação aqui dos ministros de Finanças que estão participando do G20, uma das principais preocupações. Ele disse, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participou dessa cerimônia de abertura nesta quarta-feira e dessas reuniões ministeriais, entre ministros de Finanças do G20 e presidentes dos bancos centrais, ele disse em inglês aos ministros aqui presentes a respeito dessas ações coordenadas entre bancos centrais, disse que elas têm surtido efeito, mas que ainda há muito o que ser realizado nesse sentido de redução de inflação. Ele disse que uma inflação alta aumenta, sobretudo, as desigualdades, afeta principalmente os mais pobres e mostrou uma sincronia aí com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesse quesito, nessas declarações com relação à redução das desigualdades. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fez a abertura, a gente lembra, de forma remota, porque ele testou positivo para a Covid-19 e não pôde comparecer presencialmente. Então, essas reuniões o ministro tem feito de forma remota. Essa é a principal preocupação, Lívia? Uma das principais preocupações com relação ao aumento da inflação. Inclusive, este foi um dos pontos tocados também pelo ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire. Ele falou sobre essa questão da inflação e também ele comentou um outro assunto que tem gerado bastante repercussão aqui no G20, que é justamente aquela proposta dos Estados Unidos de pegar os ativos bloqueados da Rússia e passar para a Ucrânia. O ministro francês se posicionou de forma contrária aí a essa proposta. Hoje, aqui no G20, a gente tem, portanto, a expectativa da leitura do comunicado que está sendo elaborado. A gente lembra que o G20 começou no início dessa semana. Os grupos técnicos estavam reunidos nos primeiros dias para elaborar esse comunicado e agora a gente tem a participação mais ativa e mais efetiva desses ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais. A gente ainda não tem exatamente o que será lido neste comunicado, mas a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, ela adiantou em coletiva de imprensa que este será um comunicado um pouco menor do que o habitual e garantiu que ele terá aqueles pilares, as prioridades da governança brasileira, o Brasil que preside o G20 neste ano. Quais são essas prioridades que a gente tanto fala ao longo da nossa programação? A gente lembra, o combate à desigualdade, o combate às mudanças climáticas e também aquela questão da taxação dos super ricos. Esse é um assunto bastante latente que tem sido muito debatido aqui no G20. Agora pela manhã, a gente tem a expectativa, portanto, por volta das 9 horas da manhã, de uma coletiva de imprensa com a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, e também com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. E aí, ao longo do dia, a expectativa de que no final do dia a gente tenha, portanto, a leitura deste comunicado sobre essas diretrizes. O que muito se fala aqui, viu, Lívia, é sobre ter alguns planos mais concretos a respeito desses assuntos, dessas diretrizes, do que será feito efetivamente para reduzir as desigualdades, para combater as mudanças climáticas e todas essas que são as propostas da governança brasileira. Estaremos atentos, então, para a divulgação desse comunicado, mas antes disso, Camila, qualquer novidade, por favor, é só nos acionar. Bom trabalho para você.